A maior venda da história do Vasco da Gama, o atacante Ryan, a joia cruz-maltina que se destacou no clássico de domingo contra o Flamengo no Maracanã, deve ser vendido por 250 milhões de reais. O zagueiro recém-contratado Robert Renan sofreu uma pancada na cabeça no clássico de domingo contra o Flamengo e não pode jogar no dia de amanhã contra o Bahia em São Januário. E o treinador do Flamengo, Felipe Luiz, elogiou as contratações do Vasco da Gama feitas pelo diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes. Se você não me conhece, o meu nome é João. Vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque você ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos próximos de chegar à marca de 13.600 inscritos. Então dá aquela moral pra gente, não esquece não. Agora vamos para as informações, porque tem novidades pra gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre a joia do Vasco da Gama, o atacante Ryan, que se destacou no último domingo. Segundo informações do Atenção Vascaínos, o atacante atrai o interesse de um grande clube europeu e sua transferência se torna uma possibilidade concreta. A negociação pode ser realizada pelo valor da multa do Ryan. E o valor da multa do Ryan é de 40 milhões de euros, cerca de mais ou menos 250 milhões de reais, ou por um valor um pouquinho abaixo, uns 200 milhões, 230, por ali, assegurando ao clube atual uma porcentagem em sua possível revenda. O Vasco vai vender o jogador por agora, mas se ele se destacar no clube onde ele vai ser vendido novamente. E aí o Vasco vai ganhar uma porcentagem nessa venda. Uma negociação interessante pro Vasco da Gama. Cara, o Ryan vai dar muito dinheiro pro Vasco da Gama, fato é esse. É uma joia do Vasco da Gama. Eu acho que eu nunca criei tanta esperança num jogador criado pelo Vasco como eu estou criando no Ryan. Um jogador completo, alto, finaliza bem, corre pra caramba, se esforça dentro de campo. Cara, o Ryan é um jogador completo. Artilheiro no Sub-15 do Vasco, Sub-17, Sub-20, na Seleção Brasileira, no Vasco da Gama. É um jogador que vem se destacando desde muito tempo. O início dele no Vasco da Gama foi de bastante críticas, né? A galera esperava muito mais do Ryan no início, mas era um jogador muito jovem. Eu até mesmo falava aqui no canal. E aí, cara, agora o Ryan deslanchou e tá jogando muita bola e vem sendo aí, cara, monitorado por diversos clubes do futebol europeu. Não só europeu, mas como também do futebol árabe, né? Eu já mostrei pra vocês que os torcedores do Al Hilal estão implorando pro clube árabe contratar o atacante Ryan. Bom, um outro fato, pessoal, é o Atenção Vascaínos, que postou esse vídeo nas redes sociais. Nas redes sociais não, né? Mas no YouTube, eles fizeram uma live e aí recortaram esse trecho do Flávio Dias falando sobre o Ryan. Deixa eu dar o play pra vocês assistirem e aí depois a gente tira nossas conclusões. Moleque, eu tô com uma informação aqui, é um amigo que trabalha na bola, que me disse que em janeiro o Ryan já vai embora. O Ryan nem foi pro Mundial porque ele já está na Europa. Já está praticamente negociado com o futebol europeu. Então eu acho que o Ryan até final do ano, se Deus quiser ser campeão da Copa do Brasil, botar um din-din bom no bolso e seguir. Mas talvez seja a maior venda da história do Vasco. Vai ser uma venda bem grande. E é isso. A gente não pode ser egoísta, né? A gente queria ter pra sempre, mas não pode. Também é a vida dele, vida que segue e toca o barco. Fala, Jean. Moleque, eu tô com uma informação aqui. Então tá aí, Flávio Dias, né, que faz ali o Atenção Vascaínos, eu acho que, se não me engano, acho que ele é o dono do Atenção Vascaínos, falando que o Ryan já está vendido segundo informações dele. E o Ryan já foi vendido. Agora, para qual clube, João? Não faço a mínima ideia, não tem informações em relação a isso. Mas o Atenção Vascaínos, que traz informações sobre o Vasco da Gama, que tem fontes lá dentro do Vasco, tá trazendo a informação de que o Ryan já foi vendido, segundo ele. Cara, se foi vendido e se foi por um valor muito bom,
Espero que sim, tomara, né? Vamos torcer pra isso acontecer. O Ryan é um jogador que vem se destacando pelo Vasco da Gama, ainda mais depois desse clássico de domingo contra o Flamengo, né? Que todo mundo assistiu o clássico dos milhões, porque é Vasco-Flamengo, é um clássico conhecido no mundo inteiro, mundialmente, e um moleque de 19 anos, que é o destaque, é o melhor da partida, e é um jogador que já vinha jogando muito bem há tempo atrás pelo Vasco da Gama, aí realmente que os clubes vão colocar o olho no atacante Ryan. E inclusive estava presente no Maracanã a comissão técnica do Ancelotti. Então, cara, talvez aí nas próximas convocações, não sei para a Copa do Mundo, mas o Ryan deve estar presente nessa lista de convocados da seleção brasileira. Então, informação dada aí pelo Atenção Vascaínos de que o Ryan já foi vendido. Vou dar o play novamente no vídeo para vocês assistirem e tirar suas próprias conclusões. É um amigo. Olha aqui, eu tô com uma informação aqui, é um amigo que trabalha na bola, que me disse que em janeiro o Ryan já vai embora. O Ryan nem foi pro Mundial porque ele já está na Europa. Já está praticamente negociado com o futebol europeu. Então eu acho que o Ryan até final do ano, se Deus quiser ser campeão da Copa do Brasil, botar um din-din bom no bolso e seguir. Mas talvez seja a maior venda da história do Vasco. Vai ser uma venda bem grande. E é isso. A gente não pode ser egoísta, né? A gente queria ter pra sempre, mas não pode. Também é a vida dele, vida que segue e toca o barco. Fala, Jean. Então tá aí, Flávio Dias falando realmente que deve ser a maior venda da história do Vasco da Gama. E chuto eu que sim, tá? O Ryan deve ser realmente a maior venda da história do Vasco da Gama. E aí o estagiário do Vasco colocou, Ryan já foi vendido, né? Fazendo a pergunta, e aí o Atenção Vascaínos fez essa live aí e falou sobre isso. Lembrando que essa live foi pós-jogo, tá, pessoal? É importante saber sobre isso. Um outro ponto curioso é que o Ryan, quando acabou o jogo clássico entre Vasco e Flamengo, ele ficou dessa maneira, né, no gramado do Maracanã, meio que parecia uma despedida dele do Maracanã, ou talvez do clássico. Cara, pode ser que tenha algo ali a dizer, né? Pode ser que realmente possa ser a última partida dele jogando no Maracanã nesses últimos meses aí, nos próximos meses e tudo mais. Até porque ele vai jogar um Vasco e Flamengo quando agora, né? O Vasco só joga contra o Flamengo só no Campeonato Carioca do ano que vem. Então, provavelmente, o Ryan não deve nem jogar o clássico novamente entre Vasco e Flamengo. No Maracanã, o Ryan deve jogar porque ele vai jogar a semifinal com o Vasco da Gama, eu acho, até lá, ele não vai ser vendido, né, contra o Fluminense. Então, cara, é importantíssimo. Parecia um tom de despedida ali do Ryan em relação aí ao Maracanã. Ele ficou dessa maneira aí no gramado do Maracanã. Cara, um fato curioso, né, pra gente poder saber. Aí, ó, parecia que ele tava se despedindo lá. Não sei o que é, mas... Deixa eu diminuir o áudio aqui. Não sei o que é, mas, cara, parecia um tom de despedida do Ryan, que, cara, vinha se destacando na partida, foi o melhor da partida na minha opinião, tá? Essa imagem aí ilustra algumas coisas e aí você pode pensar da maneira que você quiser. Mas fato é que parece que o Ryan estava sim se despedindo do Maracanã, do Clássico dos Milhões, até porque se ele for vendido até o final do ano, ele não deve jogar outro Clássico dos Milhões na carreira dele por agora. Depois, quando ele for pra Europa, voltar pro Brasil, se ele quiser voltar pro Vasco da Gama, porque é um moleque que parece ser Vasco realmente, né? Contra o Fluminense fez aquele C, contra o Flamengo ele falando, pô, aqui é eu, não sei o quê. Enfim, é um baita jogador, E o Fernando Diniz, inclusive, elogiou o Ryan e, cara, falou que é um jogador que já triplicou, né, o valor da multa dele, vamos se dizer. Tá aí, ó. Jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco, se não for o maior, está entre os maiores do país, tem só 19 anos, está aprendendo a saber qual que é o potencial dele, ele tem muita estrada pela frente. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. O Ryan é um Então tá aí, Diniz, né, acabei mudando ali sem querer, perdão, o Diniz falando que o Ryan é um jogador raríssimo, é um jogador muito raro, né, cara, que vai ajudar muito o Vasco da Gama até o final do ano, se Deus quiser, né, e deve ser a maior venda da história do Vasco da Gama, com certeza absoluta, o Ryan, tá? Torço muito pelo Ryan, desde o início lá, quando ele falhou naquele jogo contra o Palmeiras, que ele deu um passe no Mané Garrincha contra o Palmeiras, deu um passe pro Flaco Lopes, eu já falei, a galera já detonou o Ryan naquela época, falou que era um bagre, que não sei o que, falei, gente, calma, moleque tem 18 anos, na época ele tinha 18 anos de idade, falei, calma, moleque, 18 anos, tem muita coisa ainda no futebol. E aí agora hoje o moleque virou uma peça fundamental no time do Vasco da Gama, né? É o futebol. Enfim,
Outra informação, pessoal, é sobre o Felipe Luiz. O Felipe Luiz elogiou as contratações e os reforços do Vasco da Gama nessa janela do meio do ano, né, que foi feita pelo diretor do Vasco da Gama recém-contratado, Admar Lopes. O Felipe Luiz falou o seguinte: o Vasco se reforçou nesta janela, o treinador do Vasco, todo mundo conhece, o difícil é jogar contra o Vasco. Ele melhorou essa equipe, tá? Felipe Luiz falou isso na sua coletiva após o clássico contra o Vasco da Gama. E a gente tem que parabenizar realmente o trabalho do Admar Lopes. Contratou jogadores para chegar e vestir a nossa camisa e jogar bola, como Robert Renan e Cuesta. Para mim, fizeram uma baita partida. É claro que o Robert Renan saiu ali, né, muito cedo do jogo por conta de uma pancada, mas enquanto ele estava dentro de campo mostrou um jogador de alto nível junto com o Carlos Cuesta, né? Pena que não vai poder jogar no dia de amanhã, como eu vou trazer essa informação aqui agora para vocês. Segundo o NT Vascaínos, né? Segundo uma regra da CBF que é por conta de uma concussão, quando o jogador tem uma suspeita de concussão, sai da partida por conta de uma pancada na cabeça, né? Eles devem ficar ao menos 5 dias de repouso. E aí depois ele volta aos treinamentos e poder jogar já no próximo jogo. Foi o que aconteceu com o Robert Renan. A assessoria do Vasco informou que o Robert Renan foi encaminhado para o hospital depois do jogo contra o Flamengo, onde realizou exames, foi liberado, já está em casa, tá tudo bem, e seguirá em observação seguindo o protocolo de concussão, né, que é da CBF. O Robert Renan não poderá jogar contra o Bahia no meio de semana, tá? Amanhã, no caso, o Robert Renan não vai poder jogar. Quem deve voltar é o Lucas Freitas, né? Deve ser titular ao lado do Carlos Cuesta, que fez uma excelente partida. O Cuesta mostrou um jogador de alto nível contra o Flamengo, né, na minha opinião. Então é importante. E aí o Robert Renan não vai poder jogar amanhã por conta desse problema de concussão, que ele deve ficar 5 dias parado. E aí, se você for contar 5 dias depois do jogo contra o Flamengo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vai ficar até sexta-feira meio que parado. Eu não sei se ele joga no sábado contra o Cruzeiro. Não sei, vamos torcer para isso acontecer. Talvez ele apareça na lista de relacionados, mas não sei se ele seria titular, né? Até porque o Lucas Freitas também já está de volta. Então, vamos ver o que vai acontecer. É um jogador que mostrou ser de alto nível, que vai ajudar o Vasco da Gama nessa temporada, construindo jogadas, criando, cara, muito bom zagueiro. Robert Renan, excelente zagueiro que o Vasco da Gama achou nessa janela de transferências, na minha opinião. Bom, uma outra informação, pessoal, é sobre a Brahma, né? A Brahma que ainda tá naquele negócio de, comprou uma Brahma pra beber e tudo mais. Coloca o nome do Vasco, coloca o nome do seu time de coração, e a Brahma divulgou o ranking atual da SAB, né? Que é ali para ajudar o seu clube financeiramente. O Flamengo tá em primeiro, Corinthians em segundo, Cruzeiro em terceiro e depois logo em seguida em quarto o nosso Vasco da Gama, com 259.290, tá? Então o Vasco da Gama ali em quarto colocado na lista, e nossos rivais, o Botafogo vem em sétimo, o Fluminense vem em oitavo, enfim, né? Então aí você vê a lista aí que tá aí na nossa tela, tá bom? A Brahma divulgou, é uma lista oficial da Brahma em relação a essa situação. Tamo junto? É isso, pessoal, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Vocês não fazem ideia. Estamos próximos de chegar à marca de 13.600 inscritos. Tamo junto? É super importante. Perdão pro vídeo não tá saindo 6 horas da manhã, que era pra estar saindo, mas ontem acabou faltando luz aqui em casa. Ontem choveu, né, aqui no Rio de Janeiro, e aí acabei ficando sem luz. Então acordei cedo hoje, algo que é raro, né? E tô gravando esse vídeo pra postar pra vocês daqui a pouquinho às 10 horas da manhã. Tamo junto, gente. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas. Abraço. Até o vídeo da tarde. Ó, hoje vai ter aquele vídeo ali que vocês já sabem, que a gente tá postando agora ali do SBT Rio, do jornalista falando sobre os jogadores do Vasco, falando sobre o Vasco da Gama. E aí depois, logo em seguida, vai ter vídeo de informações do Vasco da Gama. Tamo junto, gente. Abraço, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.